de que se você desenvolver sua capacidade, eu dou mais talentos para você. Então, eu luto todos os dias, hoje eu tenho 41 anos, e eu não paro de estudar. Eu não paro de me conectar com pessoas que possam me ensinar. Eu não paro de ler livros. Eu não paro de assistir palestras. Eu não paro de ir a eventos, a mentorias que eu possa pegar insights. Por quê? Porque eu quero cada vez mais aumentar minha capacidade para que novos talentos, sejam eles financeiros, como aqui a gente pode interpretar, porque aqui nessa parábola especificamente está falando de finanças, ou sejam dons, ou sejam oportunidades, responsabilidades, Deus envie para mim, porque eu estou mais preparado para receber. Quando você está preparado e Deus te dá uma missão, te dá um talento, você já bota em prática, você já está preparado. Né? Eu quero lembrar muito a você que está assistindo agora que a capacidade não vem de Deus. Você precisa desenvolver. Como é que ele vai cobrar? Ele fala assim, poxa, tinha 10 mil meninos na mesma periferia, na mesma condição que você, com a mesma história de vida, e eu botei você do lado do negro. Aí te levei para um outro tipo de relacionamento, de amizades, de pensamento. O que você fez com isso? Você ajudou quem com isso? Você criou teu futuro como com isso? Quantas pessoas foram beneficiadas porque eu beneficiei você? Sempre se trata de ajudar pessoas. Eu tenho alguns negócios e eu tenho certeza, né, pela fé que eu tenho, que Deus abriu a oportunidade desses negócios para mim. Quando você vai crescendo com o negócio, fica mais difícil gerir. E aí, para a gente que conhece a Bíblia, a gente tem algumas responsabilidades. Eu falei, poxa, eu não posso perder o que Deus me confiou. Ou seja, eu não posso simplesmente enterrar o talento, como esse cara que tinha um. Vou ficar aqui só no mesmo faturamento, só com esses mesmos números de funcionários. Não, eu quero ajudar mais pessoas, quero crescer mais, quero atingir mais gente. Só que para isso, nesse crescimento, se eu tiver a mesma estrutura, e se eu tiver a mesma gestão que eu tenho, eu não consigo avançar, porque eu não tenho essa capacidade. Eu estou falando, eu, Thiago, pensei assim, eu não tenho essa capacidade de gestão. Então eu tomei uma decisão muito difícil. Quando eu percebi que nesse negócio, nesse um dos meus negócios, eu não teria capacidade de gerir, eu chamei alguém para entrar no meu negócio, dei uma parte do meu negócio, falei, você pode gerir para mim isso aqui, e eu continuo fazendo só a minha parte, que é criar os conteúdos para isso. O que eu fiz? Sabendo que eu não conseguiria multiplicar sozinho, eu confiei, tipo esse cara, ele confiou num banqueiro, toma aqui então, deixa render nos juros. Então eu confiei numa outra pessoa. Às vezes, você precisa saber a hora de compartilhar o que está na sua mão para poder multiplicar depois. Outra coisa que a gente tem que lembrar, você que está em casa escutando agora, é que o medo sempre vai fazer você tomar a pior decisão. Quando a pandemia chegou, eu morava nos Estados Unidos. E eu estava investindo em imóveis lá. Então, a pandemia começou, passou uns meses, a gente começou a ficar bem assustado. A gente falou, vamos voltar para o Brasil para a gente ver o que vai acontecer com o mundo. A gente estava entendendo, estava naquela época que estava em lockdown geral nos Estados Unidos. O pessoal estava, os mercados tudo vazios, não tinha papel higiênico, não tinha água no mercado, era uma loucura. A gente pegou o avião e voltou para o Brasil. Como não ficou claro o que estava acontecendo, eu cometi um pecado. Porque a Bíblia diz que tudo que você não faz por fé é pecado. Então, eu na minha falta de fé e alimentando o meu medo, eu decidi vender alguns imóveis que eu tinha na América. E foi uma coisa... E foi uma perda financeira enorme que eu tive, porque pelo medo eu falei, não sei o que vai acontecer com o mundo, pelo menos eu trago algum dinheiro para o Brasil. Nesse pensamento, eu coloquei os imóveis para vender, vendi rápido. Você falou a mesma coisa que ele aqui. Trouxe... Ou pelo menos. Exatamente. Trouxe. O que aconteceu? A pandemia, 6 meses depois, fez os mesmos imóveis valorizarem de 30% a 35%. Ou seja, isso representa um impacto financeiro enorme. E, na verdade, eu perdi não só a oportunidade, mas perdi também por vender, repatriar o dinheiro, pagar o imposto de ganho de capital, não sei o quê, eu podia ter evitado tudo isso, tanto o imposto quanto vender pelo preço que eu vendi, podendo ter vendido 30%, 40%. 6 meses depois, por causa do medo. Eu me arrependi, eu entrei no meu quarto, orei para Deus e falei assim, nunca mais eu vou tomar uma decisão por medo, me perdoa pelo que eu fiz. Quem perdeu fui eu, mas eu sei que eu desagradei a Deus também por ter agido pelo medo, porque para quem acredita na Bíblia, o medo não pode ter opinião nas nossas decisões. A minha maior crítica à educação formal de hoje é que
você não estuda o que você vai usar na vida. Por exemplo, na vida você vai usar a inteligência emocional o tempo todo, você vai ter que lidar com pessoas, você vai ter que perdoar gente, você vai ter que aprender a lidar com pessoas difíceis. A escola não te ensina isso. Né? Eu tenho um livro que chama Especialista em Pessoas, a gente até falou aqui já no Primocast sobre ele, que eu faço essa crítica à educação. Finanças, você vai lidar todo dia com dinheiro, até o último dia da sua vida. Mas a escola não te ensina isso. Mas te ensina coisas que você nunca vai usar, tabela periódica. O pobre sempre vai ter que dar o dinheiro para o rico, está na Bíblia. Mas não é por causa da injustiça do mundo, como a gente fala. É porque ele não teve capacidade de multiplicar, então ele vai ter que dar o tempo dele para quem sabe multiplicar. Voltando, quem tem mais vai ganhar cada vez mais, quem tem menos vai perder o que tem. O que muda o nosso jogo? Thiago, tô entendendo. O que muda meu jogo, além de ter fé em Deus? Aumentar a sua capacidade. Esse é o que muda o jogo, segundo a Bíblia. Quanto mais livros você ler, quanto mais podcast você escutar, quanto mais palestra você participar, quanto mais mentoria você entrar, com quanto mais pessoas que entendem mais do que você sobre a vida, sobre um assunto específico você caminhar, mais você vai aumentar a sua capacidade. Então, tanto levando para o lado espiritual, quanto para o lado natural, quanto maior for a sua capacidade, mais oportunidades, mais chance você vai ter. Uma das habilidades que diferencia quem tem sucesso e quem não tem é a capacidade de lidar com pressão. Acredito que Se sim. formar no caótico, né? Com certeza ajuda. Tipo assim, se pintar um problema agora, assim, caramba, deu um problema na empresa, você vai lidar de uma forma, um cara que não tem um negócio do teu tamanho, que não trabalha que você trabalha, vai lidar com outro, cara vai infartar com coisa que você vai resolver em uma hora. Porque a habilidade de lidar com a pressão faz você resistir a certas dores, você já não se importa com certas notícias, você sabe qual é o caminho para sair. Eu acho que, e outra coisa, quem foge de problema, foge da riqueza. Quem encara problema, e principalmente resolve o problema dos outros, é quem encontra o caminho da prosperidade. Capacidades são por área, gente. Nem todo mundo que é capacitado numa coisa vai estar capacitado para administrar outra. Então, quando a Bíblia coloca aqui os talentos, está diretamente falando o seguinte: qual é a sua habilidade de lidar com dinheiro, por exemplo? Qual é a sua capacidade para lidar com isso? A sua capacidade determina a velocidade que você vai multiplicar as coisas. Na vida a gente vai lidar com várias frustrações como essa, né? Você pode ter muito dinheiro, então você nunca vai parar de desejar. O problema das nossas emoções é que o medo paralisa, a comparação destrói em câmera lenta, você não percebe que está sendo destruído. Então todo sentimento negativo geralmente é a causa das tuas falências emocionais, espirituais, financeiras, familiares. Eu sou uma pessoa que prega que tudo tem jeito. Acho que tudo que você está vivendo em casa tem jeito. Teu problema emocional tem jeito. Se você acha que é espiritual tem jeito. Seu problema financeiro tem jeito. Sua falta de capacidade tem jeito. Sua falta de habilidade para se comunicar ou para lidar com a pressão tem jeito. O problema é se você quer realmente mudar o seu destino. Se você quer realmente transformar o seu futuro. Para isso, você precisa estar disposto, a partir de hoje, a aumentar a sua capacidade. Um dos maiores problemas do ser humano é que os seres humanos não sabem o que querem de verdade. Não sabem o que querem de verdade. Porque se soubesse, estava hoje aumentando a capacidade para ter isso que eles desejam. Para mim, o mais importante é que todo mundo recebe um talento. Você pode achar que Deus esqueceu de você porque Ele só te deu um. Mas um dia você pode ser a pessoa que recebe 5. Mas multiplica esse 1 primeiro, porque a própria mensagem aqui que nós lemos diz que quem for fiel no pouco, o Senhor vai colocar sobre o muito. O pouco que você tem, e às vezes você está desprezando, é muito para quem não tem nada. Então pega esse pouco que você tem, aumenta a tua capacidade para multiplicar isso. Porque esse pouco vai virar um poucão, esse pouco vai virar algo médio, daqui a pouco você está sobre grandes coisas. Deus não é injusto. Ao contrário, Ele é um Deus de justiça, mas Ele dá o que você pode administrar hoje. O que está na sua mão hoje, multiplica tudo. E também tem o timing. Às vezes você está fazendo uma coisa que ainda não é o teu propósito de vida, mas é um processo necessário para te amadurecer, para você aprender coisas. Nesse nível que você está, para no próximo estágio da sua vida, você está mais próximo ao seu propósito. Você parar para pensar tudo que cada um daqui fez antes de chegar onde está hoje, tudo contribuiu. Mas eu trabalhei na lanchonete, mas você aprendeu a respeitar as pessoas, a servir alguém, e tudo contribui. Então, não seja passivo, mas também não reclame do que você está vivendo hoje, porque tudo é um processo para você viver o seu destino.